As pessoas sabem de fato o que elas querem? Sabe do que elas realmente estão reclamando? Bom, hoje Marcos Severo, professor e pesquisador da UFG de Marketing e Análise de Dados, vai nos falar um pouco sobre o perfil dos nossos eleitores. Professor, seja muito bem-vindo ao Visão da Política. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, Mona Lisa. É um prazer estar aqui, falar com o pessoal da Visão da Política, da audiência, os telespectadores e enriquecer o debate sobre marketing política. Marcos, conta pra gente quais são as diferenças do comportamento dos nossos eleitores, se existe diferença. Os eleitores, eles podem ser divididos em características geográficas. Quando a gente comenta uma cidade como Goiânia, pessoas de uma determinada região da cidade podem exibir comportamento diferente de pessoas, indivíduos de outras regiões. Os eleitores também podem diferir em características demográficas, que são características relacionadas ao gênero, à idade, o estágio no ciclo de vida, e isso vai influenciar na maneira que eles avaliam uma campanha e um eventual candidato. Os eleitores também podem se diferenciar por características psicográficas, por assim dizer, que são características psicológico-cognitivas, como, por exemplo, classe social ou personalidade. Então, existem pessoas que podem ser mais radicais do que outras pessoas nas suas opiniões ou mais arraigadas a determinado conjunto de crenças. E, por fim, os eleitores também podem diferir por características comportamentais, que também são características da área psicológica, mas são relacionadas ao comportamento, ao que as pessoas fazem de fato. Por exemplo, mulheres de 20 a 35 anos que moram na região sul de Goiânia, elas tendem a votar e a se comportar eleitoralmente da mesma forma? Pode ser que sim, pode ser que não, porque elas têm características demográficas semelhantes. São mulheres da mesma faixa de idade que moram em lugares próximos. Mas, de repente, vamos fazer uma reflexão com mulheres semelhantes à sua faixa etária, por exemplo. Essas mulheres podem diferir com relação a hábitos de vida, com relação ao que elas esperam da vida, com relação à religiosidade, por exemplo. Essas são características comportamentais e psicográficas. Então, você pode exibir um mesmo grupo de pessoas com características demográficas semelhantes, que podem variar nas suas características comportamentais e psicográficas. Neste caso, para um candidato que está querendo analisar ali o seu possível eleitor, por onde ele começa a fazer essa pesquisa? Eu acredito que o candidato deveria levar em consideração que as pessoas são diferentes e que elas se subdividem em grupos. E hoje em dia é ainda mais importante levar em consideração que as pessoas buscam informações de maneira diferente. O que isso quer dizer? Se eu estivesse dando essa entrevista para esse programa há 20 anos atrás, a única forma que as pessoas tinham de captar informação sobre os candidatos seria a mídia tradicional. Televisão, jornal, rádio, e isso mudou. Então as pessoas estão divididas no que se diz em marketing em bolhas. Bolhas de informação, bolhas de conteúdo, em que elas partilham captação de conteúdos que são semelhantes. E isso vai influenciar no comportamento. Qual é o perfil do eleitorado goianiense? É difícil você caracterizar um perfil, mas comparando o eleitor goianiense com outras cidades, ele é um eleitor mais tradicional, por assim dizer. Então, ele é muito resistente a mudanças. Quando eu comento de mudanças, vamos dizer que ele é muito resistente a pessoas que são reconhecidamente de fora daquela região. Então, ele tende a caracterizar e avaliar aquele eventual candidato que não pertence àquela região como um candidato que, de repente, não tem as características necessárias para resolver os problemas enfrentados na cidade. Um forasteiro. Exatamente, eu ia falar a palavra forasteiro.
E neste caso, por exemplo, nessas eleições agora de 2024, a gente vai ter então um grande problema, digamos assim, para esse eleitor conservador que está acostumado ao grupo do Iris Rezende. Sim. Esse grupo não existe mais. O Iris Rezende, infelizmente, faleceu. E todos os nossos candidatos, apesar de a maioria deles ser de Goiânia, eles não têm aquela cara de Iris Rezende, de Nion Bernaz e de tantos outros nomes do MDB que o eleitor goianiense está acostumado. Então, talvez por isso essa eleição ainda está tão aberta? Eu acredito que sim. A figura do Iris Rezende, a figura do Nion, é uma figura de pessoas que aglutinavam e espelhavam a região. E elas conseguiam conectar vários grupos. Quando eu falo grupo, são perfis de pessoas com as características demográficas, geográficas, psicográficas e comportamentais semelhantes daquela região. Na ausência dessas figuras e na ausência também de eventuais herdeiros políticos dessas figuras, o espaço ficou mais aberto. O que importa mais para o eleitor? Ideologia ou ver projetos executados na prática? Vai variar, vai depender da visão do eleitor. Hoje em dia está muito em voga a questão da ideologia, que é um conjunto de crenças que é compartilhado entre as pessoas. Então, eu não gosto de fazer juízo de valor de pessoas mais irracionais ou racionais na questão do voto, porque racionalidade é um juízo de valor, mas você possui um grupo de pessoas que atribui importância para se aquele candidato possui um conjunto de crenças semelhantes. E não necessariamente essa pessoa, esse eleitor, vai avaliar com lentes mais, por assim dizer, mais criteriosas com relação à execução de projeto. Por outro lado, existe um grupo de eleitores que é mais propenso a avaliar com relação a resultados concretos, a métricas de desempenho. Mas até as métricas de desempenho, elas também podem ser variáveis. Elas podem variar de acordo com um grupo ou de acordo com diferentes grupos, né? Isso seria um eleitor mais emocional e um eleitor mais racional? O racional, digamos assim, ele vai ver o que de fato melhorou na vida dele, ou se aquele candidato A ou B tem características que ele enxergue que possam resolver os seus problemas? Sim, e também uma visão do que ele imagina como comunidade. Quando eu falo comunidade, a comunidade é uma palavra que pode ser variável de acordo com o grupo de pessoas, o perfil que eu estou analisando. De repente eu falo, comunidade para mim são as pessoas que moram na cidade. Então aquele candidato que promete melhorar a cidade, que eu visualizo que ele vai melhorar a cidade como um todo, tudo bem. Você tem outras pessoas que se preocupam mais com o entorno, com relação ao bairro ou ao grupo social específico que ela faz parte. Então a própria visão de comunidade, ela também vai mudar e vai influenciar no critério de decisão desse grupo de indivíduos, desse grupo de eleitores. Como que a gente pode analisar? Agora a gente está recebendo pesquisas sempre, tanto de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, são muitas pesquisas. Como que a gente pode ajudar esse eleitor a analisar esses dados que foram coletados? Essa é a melhor pergunta que eu já recebi com relação a marketing político. O primeiro comentário que eu posso fazer com relação a isso é que enquete realizada numa mídia social, ela não é pesquisa. Ela não é pesquisa porque existe um viés inerente, amostral, que é com relação àquele grupo de seguidores que segue aquele perfil. Pode ser um perfil individual ou um perfil institucional. Mesmo que esse perfil tenha milhões de seguidores. Por que eu gosto de fazer esse destaque? Eu acho importante fazer esse destaque porque é muito comum haver comentários de pessoas que falam, mas aquele perfil que tem 20 milhões de seguidores fez uma enquete e de acordo com aquela enquete, aquele candidato, né, tem uma preferência de voto que contraria um instituto de pesquisa tradicional aqui da cidade. Mas é porque mesmo tendo uma grande quantidade de pessoas seguindo aquele perfil, aquela amostra é viesada, porque são pessoas que compartilham o mesmo conjunto de crenças daquele perfil específico. Então, eu acho que uma sugestão direta
vá atrás, busque informações de institutos de pesquisa que são confiáveis, que fazem pesquisas há muito tempo. Mesmo assim, nós podemos ter problemas na coleta de dados e, mesmo assim, a pesquisa pode ser feita de maneira correta e os resultados, no final, não espelharem, de fato, o resultado das eleições. Porque uma coisa é a intenção de voto, que você exibe ao longo da campanha, e outra coisa é o comportamento de voto, que você exibe no dia da votação. São duas coisas diferentes. Elas estão relacionadas, mas elas não são diretamente correlacionadas. As pessoas mudam muito a sua intenção do seu voto final? Vou responder com uma pergunta que geralmente eu gosto de fazer para os meus alunos. Você muda muito de opinião? No meu caso, sim. Agora também fica essa pergunta para quem está nos assistindo. As pessoas tendem a mudar de comportamento. Eu gosto de brincar, né, com uma analogia que é no final do ano a gente faz muita promessa. E aí a gente chega no final do outro ano e a gente observa que a maioria das promessas que nós fizemos, nós não executamos por variados motivos. E algumas passam a nem fazer sentido mais. Nem fazer sentido mais porque as pessoas mudam, as opiniões mudam, a sua realidade muda. O mais importante é que, às vezes, a intenção, o nível de intenção com determinado candidato, ele não é fixo entre as pessoas, entre os grupos. Você tem um candidato de interesse e eu também. Você tem um nível de intenção de voto que é diferente do meu. Por isso que os institutos de pesquisa que são sérios, eles fazem uma pergunta, além de perguntar em quem que a pessoa votaria, qual que é o nível de certeza que você tem com o seu voto. Porque esse nível varia de grupo de eleitor para grupo de eleitor e de candidato para candidato. Então as pessoas podem sim mudar de opinião. Agora, ainda em relação à pesquisa, como uma pesquisa aponta um certo nível de rejeição de um candidato e a mesma pesquisa aponta o grau de satisfação daquele eleitor quanto à cidade? Por exemplo, eu estou feliz com a infraestrutura, estou feliz com a segurança da minha cidade, estou feliz com o bem-estar social, com a educação, mas eu não estou feliz com o prefeito que está lá. Isso acontece porque a correlação, ou seja, a associação entre esses dois elementos de decisão, ela não é direta. Não necessariamente eu associo a minha satisfação com aquele determinado candidato ou com aquela determinada figura política que implementou determinada política pública. Eu posso acreditar que aquilo aconteceria à revelia da presença daquele candidato. Mesmo que isso não faça sentido e isso não seja verdade. Não estou falando que é, nem que não é, mas que não há uma correlação exata entre essas duas medidas de percepção. E como então o eleitor faz a sua escolha? Varia de grupo de eleitor para grupo de eleitor. Aí eu gosto de fazer mais uma analogia. Imagina um grupo de pessoas que vai viajar. E aí essas pessoas precisam fazer uma mala. Você tem pessoas que fazem a mala no dia seguinte que ela decide que vai viajar. Daqui a um mês ela vai viajar, mas no dia seguinte ela faz a mala. Você tem pessoas que decidem fazer a mala um dia antes de viajar. Você tem pessoas que viajam praticamente sem mala. Você tem pessoas que desistem de viajar em cima da viagem. Então, as pessoas são diferentes nos seus critérios de decisão e, normalmente, o voto é mais uma decisão na vida das pessoas. Então, ela vai carregar aqueles elementos de personalidade também para o voto. Que tipo de campanha que realmente chega até o eleitor, que é de interesse dele? Talvez, explicando um pouco melhor essa pergunta, que tipo de propaganda realmente faz efeito ali naquele eleitor? Uma carreata, uma passeata, uma propaganda na TV, as redes sociais? O que a gente vem observando nas pesquisas que estão publicadas na literatura sobre marketing político é que a mídia social vem provocando cada vez mais influência na intenção de voto. Especificamente uma pesquisa que nós rodamos no grupo de pesquisa que eu faço parte, ela identificou que a quantidade de seguidores ela provoca mais influência do que várias outras variáveis. Então, de saída, a mídia social exerce uma grande influência. Agora, ela exerce uma grande influência para quem está lá. Você tem muitas pessoas que não estão na mídia social, ou que não se informam pela mídia social, ou que se informam por mídias sociais que são dispersas ou diferentes, se informam pela mídia tradicional. Então isso vai depender também de como aquele indivíduo busca informação. O que os candidatos estão procurando fazer nesse sentido é
praticar presença em vários canais, de diferentes formas. Então está muito em voga hoje em dia os candidatos usarem de cortes de vídeo para exercerem suas presenças em diferentes mídias sociais. Porque eles sabem que as pessoas estão dispersas em vários canais, formando seus critérios de decisão. Agora, uma pergunta até em relação, acho que a comportamento. As pessoas começam a reclamar, falar, tal dia começa a propaganda na TV, ou agora o meu Instagram, as minhas redes sociais, a gente só vê candidato. Como que elas podem reclamar de estar vendo aquilo o tempo todo e mesmo assim elas fazem a sua escolha através daqueles vídeos que elas veem o tempo todo? Existe um perfil muito comum do brasileiro que é o que costuma reclamar de tudo. Então ele vai reclamar dessa eventual campanha. Muitas pessoas, de saída, antes de começar a campanha, talvez ela já tenha algum nível de intenção com determinado candidato. É muito difícil você normalizar entre todos os indivíduos da população, falar assim, não, vai começar a campanha agora, então todo mundo está no seu nível zero de intenção. Ninguém sabe em quem vai votar. Isso não é verdade. As pessoas vêm formando as suas opiniões há muito tempo. Com a questão da mídia social, o que nós observamos é que alguns candidatos já estão formando essas opiniões sobre as pessoas, não desde antes, mas desde janeiro, por exemplo, gerando mídia social, vídeo, cortes, para formar os critérios de decisão desse eleitor. É como se fosse um funil, estivesse entregando informação para as pessoas no topo do funil. Quando fosse de fato começar a campanha, essas pessoas estariam nutridas, ou seja, elas já conhecem, elas têm uma noção de quem que é o perfil, e agora eu vou entregar um outro conjunto de informações para esse candidato. É diferente de 20, 30 anos atrás, que a campanha começava, de fato, era como se fosse uma largada, ela começava hoje, estava todo mundo na mesma condição. Isso não acontece mais. Mas a gente também tinha 3 meses, se eu não me engano, mais antigamente eram 6 meses de campanha. Campanha de 89 para presidente, se eu não me engano, foi mais de 6 meses. Então o candidato ele tinha tempo de chegar no eleitor. Hoje, se ele não começar a fazer esse trabalho antes, em 45 dias é impossível. Começa em desvantagem. Em relação ainda a esse candidato que ele começa a preparar, ele faz toda essa pré-campanha na rede social, ele vai ali conquistando esses eleitores. Pode ser que venha um outro candidato, solte um corte, eu passo a gostar desse único corte e mude o meu voto? Sim. As campanhas são dinâmicas, por natureza. Nós estamos trabalhando com ciência social aplicada, ou seja, pessoas estão decidindo sobre pessoas e elas mudam seus critérios de decisão baseado no que aconteceu antes, no passado, e no que está acontecendo agora, nesse momento. Então, não necessariamente o que funcionou para uma campanha anterior, em outro pleito, vai funcionar nessa campanha. Não necessariamente o que funciona na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, funciona aqui na cidade de Goiânia nesse momento. Então, isso pode acontecer. Para a gente finalizar, professor, qual é a sua visão da política? Bom, a minha visão da política ainda é uma visão positiva. Eu imagino que as pessoas... Nós estamos numa era com muita informação. Não falta fonte de informação para as pessoas conseguirem entender as políticas públicas dos candidatos, as políticas públicas que são propostas, os projetos. Mais importante, se aquele candidato ele se alinha com os objetivos que você visualiza para a comunidade no seu entorno. Então, a minha visão é positiva porque as pessoas têm a oportunidade de coletar informação e formar os seus critérios de decisão antes do voto, até antes do início oficial das campanhas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Visão da Política de hoje. Agradeço pelo convite, espero ter enriquecido o debate e auxiliado a audiência do programa. Muito obrigado. O Visão da Política de hoje fica por aqui, mas olha só, antes de ir embora eu quero deixar uma pergunta para vocês também. Qual é a sua visão da política?